Era uma vez um homem que tinha o hábito de falar demais. Frequentemente, ele dizia coisas sem pensar e depois se arrependia. Muitas vezes, ele se metia em encrenca com sua família, amigos, vizinhos e até estranhos por causa de suas palavras descuidadas. E então ele se sentia envergonhado logo após um curto período de tempo. Um dia ele ouviu falar de um mestre Zen que vivia em um mosteiro próximo. Ele decidiu ir buscar seu conselho. No dia seguinte, ele chegou ao mosteiro e encontrou o mestre Zen. Ele se curvou respeitosamente e disse: "Mestre, vim pedir sua ajuda. Tenho um problema que me deixa infeliz. Falo demais e muitas vezes digo coisas que depois me arrependo. Às vezes ofendo pessoas e crio conflitos com elas. Como posso superar esse problema?" O mestre Zen olhou para ele e disse: "Meu amigo, falar é importante para expressar seus pensamentos e sentimentos às outras pessoas, mas falar nem sempre é a melhor opção. Às vezes, o silêncio é mais sábio do que falar. Ao fazer isso, você pode evitar muitos problemas e arrependimentos desnecessários. Portanto, hoje vou te contar sobre 5 situações em que você deve ficar em silêncio." "Quais são essas situações?" perguntou o homem curioso. E o mestre Zen começou os ensinamentos. A primeira situação em que você deve ficar em silêncio é quando estiver com raiva. A raiva é como um fogo que queima tudo em seu caminho. Ela destrói sua paz de espírito e seus relacionamentos com os outros. Faz você dizer coisas que não quer dizer e se arrependerá depois. Também faz você fazer coisas das quais se envergonhará depois. A raiva é um veneno que prejudica seu corpo e sua alma. Você não deve deixar a raiva controlar você. Em vez disso, você deve controlar sua raiva. E a melhor maneira de fazer isso é ficar em silêncio quando estiver com raiva e acalmar-se antes de falar. Dessa forma, você pode evitar conflitos com os outros, evitar magoá-los com suas palavras e também não precisará se arrepender depois. Em seguida, o mestre Zen disse: "A segunda situação é ficar em silêncio quando você não tem conhecimento completo sobre algo. Falar sem conhecimento completo fará você parecer um tolo aos olhos dos outros, e as pessoas não o respeitarão. Ao fazer isso, você também espalhará informações falsas ou incompletas, que podem enganar ou confundir os outros. Você também perderá a oportunidade de aprender com aqueles que têm mais conhecimento do que você. Você não deve fingir saber algo que você não sabe. Não deve falar sem verificar os fatos ou as fontes. Deve ficar em silêncio quando não tiver conhecimento completo sobre algo e ouvir aqueles que têm mais conhecimento do que você." Então o mestre Zen disse: "A terceira situação em que você deve ficar em silêncio é quando estiver em dúvida sobre algo. Às vezes as pessoas mentem, exageram ou entendem algo de forma errada. Às vezes você não vê ou ouve toda a verdade. Não acredite ou fale com base em rumores, suposições ou boatos. Você pode se arrepender mais tarde. Verifique os fatos e as fontes antes de falar. Busque a verdade antes de falar. Caso contrário, você pode se arrepender de suas palavras mais tarde." O mestre Zen continuou: "A quarta situação em que você deve ficar em silêncio é quando alguém está compartilhando seus sentimentos com você, especialmente quando estão tristes. Fique em silêncio e ouça com atenção. Quando alguém está triste, eles precisam de alguém para ouvi-los e compreendê-los. Eles precisam de alguém que seja simpático e empático. Eles não precisam que alguém os interrompa ou lhes dê conselhos. Não precisam de alguém que os julgue ou critique. Eles simplesmente precisam de alguém que esteja lá por eles e os deixe desabafar. Ao ficar em silêncio e ouvir, você mostra que se importa com eles e respeita seus sentimentos. Você também os ajuda a liberar suas emoções e se sentirem melhor. Além disso, você aprenderá mais sobre eles e fortalecerá seu vínculo com eles, ganhando a confiança deles. Portanto, sempre fique em silêncio quando alguém estiver compartilhando seus sentimentos com você. Em silêncio é quando enfrenta zombarias ou desprezo dos outros. Eles podem zombar ou desprezar você por sua aparência, crenças, ações ou escolhas. Eles podem ter diferentes motivos para fazer isso. Eles podem querer fazer você se sentir mal ou inferior. Eles podem querer provocar ou magoar você. Você não deve responder a eles com raiva ou ressentimento. Não deve discutir com eles ou se defender. Não deve dar a eles a satisfação de ver sua reação.
Deve permanecer em silêncio e sorrir diante da zombaria ou do desprezo. Ao fazer isso, você mostra que não é afetado pelas palavras deles. Mostra que você é confiante e seguro de si. Mostra que você é sábio e maduro. Dessa forma, você também evita criar mais conflito ou problemas com eles. Também economiza sua energia e tempo para coisas mais importantes. E às vezes, eles podem perceber o erro deles e se desculpar com você mais tarde. O homem, após ouvir as lições do mestre Zen, sentiu gratidão em seu rosto. Agradeceu ao mestre por sua valiosa lição e decidiu seguir seu conselho pelo resto de sua vida. Ele entendeu a força por trás de escolher o silêncio sobre palavras desnecessárias. Ele percebeu que a verdadeira força está não apenas em falar, mas em compreender quando o silêncio é uma resposta mais poderosa.